Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mitos, lendas da criação, sobre a criação de algumas culturas, de alguns povos. História do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação de Luiz Antônio Aguiar, ok? Nesta ocasião, uma lenda africana. Segundo as culturas africanas, o ovo cósmico, ok? No início existia apenas o ovo cósmico e seu nome era Nomo. Mas em seu interior estavam sendo incubados poderosos espíritos. Aos poucos, o ovo foi soltando esses espíritos que criaram as coisas do universo, os animais e os seres humanos. A partir daí, os espíritos passaram a proteger suas criaturas de modo a garantir não só a sobrevivência delas, mas também que nunca deixasse de perceber a magia que está em tudo o que existe. Muitos povos da mãe África acreditavam que o universo tinha nascido desse ovo miraculoso. Entre as tribos que habitavam o sul do Mali, o ovo era concebido como um ser divino e redondo, possuidor de grande energia, chamado Mangala. Em seu interior, como num ventre materno, Mangala concebeu e fez desenvolverem-se muitos espíritos que eram as sementes do mundo. Mas nem todos os espíritos estavam contentes com a ordem estabelecida por Mangala para liberar suas criaturas. Havia um em especial que não se conformava em ficar esperando, que estava com pressa de conhecer a vida. Era Pemba, o enganador. Assim, desafiando a autoridade de Mangala, Pemba escapou de seu ventre. Mas, como não podia deixar de ser, o fez de modo atrapalhado. Afinal, Pemba, apesar de muito presunçoso, não tinha a sabedoria de Mangala. Vai daí, na fuga, Pemba deixou vazar um pouco de placenta de Mangala. No entanto, o que poderia provocar uma catástrofe, a desordem do universo, ainda tão novo e tão frágil, graças à generosidade de Mangala, tornou-se uma bênção. Porque Mangala fez com que aquela porção de sua placenta que caiu no espaço se transformasse na terra. E assim foi o início do mundo. Os Bochongos, da atual República Democrática do Congo, contam que o seu criador chamava-se Bumba. E Bumba existia num grande vazio, onde nada havia além dele, acima de uma imensidão de água sem vida. Um dia sentiu muita dor e náuseas. Para se aliviar, vomitou e de dentro de si lançou para fora o sol. O sol começou a brilhar e a espalhar calor, e com isso parte da água secou e fez-se a terra. Mas Bumba continuava sentindo dores e logo vomitou também a lua, as estrelas e 9 seres: o leopardo, a águia, o crocodilo, a garça, a abelha, a tartaruga, o peixe, a cabra e o relâmpago. Nem assim Bumba ficou aliviado. Faltava um último ser a sair de seu ventre, e Bumba, para terminar sua obra, expeliu. Era o ser humano. Acontece que nem todos os filhos de Bumba se comportaram como ele queria. Um deles, o relâmpago, era rebelde, tinha mau gênio, era dado ao ataque de violência e destruição, e Bumba havia destinado o relâmpago a viver entre os seres humanos para lhes propiciar o fogo. Mas, vendo que aquilo não ia dar certo, Bumba o isolou dos céus. Só que sem ele, a humanidade ficaria sem fogo por bastante tempo, e isso deixou Bumba imensamente contrariado, porque sabia que sem o fogo os seres humanos não poderiam evoluir. Então o próprio Bumba desceu à terra e ensinou aos seus filhos como produzir o fogo. Assim a humanidade começou a andar por conta própria, e cada um dos seres criados por Bumba criou outros seres e de outras espécies, inclusive. Logo a terra foi povoada, e Bumba se encarregou de finalizar o mundo, criando rios, florestas, campos, montanhas, e todos eles tinham seus espíritos protetores que os acompanhariam para todo o sempre. Logo a terra foi povoada, e Bumba se encarregou de finalizar o mundo, criando rios, florestas, campos, montanhas, e todos eles tinham seus espíritos protetores que os acompanhariam para todo o sempre.
Já a cultura iorubá, com muita influência na cultura afro-brasileira de outros países para os quais os africanos foram levados como escravos, teve sua origem em tempos que ninguém mais recorda, na região que hoje chamamos de Nigéria, Benin e Togo. Para os iorubás, no princípio dos tempos existiam dois mundos: Orum, o espaço sagrado dos orixás, espíritos ligados aos 4 elementos, terra, água e fogo, e Aie, o espaço já destinado a ser habitado pelos seres vivos. No Aie só existia água, uma infinita superfície líquida e inanimada, com vida, sem vida e sem movimento. Foi então que o Deus Supremo dos Iorubás, Olodumare, resolveu que era a hora de criar os seres que povoariam o Aie. Olodumare chamou seu filho primogênito, Orixanilá, ou Oxalá, e lhe disse: você vai ser o criador dos seres vivos, dos seres que vão povoar o Aie. É uma tarefa de muita responsabilidade. Oxalá sentiu-se honrado com a escolha do pai, até porque Olodumare tinha outro filho, Odudua, que não ficou nada satisfeito por ter sido deixado de lado no trabalho da criação. Oxalá e Odudua viviam competindo pela preferência do pai. Mas a escolha de Olodumare já havia sido feita, e para executar a tarefa, o Deus Supremo deu a Oxalá um saco chamado Apó Iuá, contendo ingredientes especiais: a terra inicial, a galinha de 5 dedos, uma pomba, um camaleão e uma muda de palmeira do dendezeiro. Segundo as determinações de Olodumare, primeiro na terra deveria ser lançada sobre a imensidão das águas, e lá ficariam boiando. Sobre essa pequena porção seca, a galinha de 5 dedos deveria ser colocada para que começasse a ciscar a terra, alargando-a. A pomba, lá do alto, iria orientar a galinha para que se fosse dado à terra a dimensão e o formato certos. A seguir, Oxalá deveria semear as sementes na terra, criando assim a vida vegetal. Já o camaleão deveria fiscalizar os trabalhos para ver se a obra estava sendo bem conduzida e relatar tudo a Olodumare. Só que algo não funcionou como Olodumare esperava. Ocorreu que Oxalá, em meio ao caminho para Aie, sentiu-se fatigado e parou para descansar. Como estava sedento, pegou a semente de palmeira, plantou-a na terra que trazia, para que dela brotasse uma palmeira. Do sumo da palmeira, Oxalá fez um vinho que bebeu avidamente. Esse foi o mal, porque logo depois caiu no sono. E mais que depressa o camaleão foi contar a Olodumare da irresponsabilidade de Oxalá. Ora, o caçula do Deus Supremo, Odudua, querendo mostrar-se para o pai, sempre com inveja de Oxalá, disse: pai, Oxalá não se mostrou digno da sua confiança. Dê então para mim a tarefa de criar os seres vivos. Insatisfeito com Oxalá, Olodumare deu permissão ao seu caçula para que assumisse a tarefa. Odudua não perdeu tempo recebendo de Olodumare mais terra e semente, dirigiu-se rapidamente a Aie e pôs a galinha para trabalhar. Logo surgia a terra a ser habitada, que foi chamada de Ile-Ife, terra que foi ciscada. A seguir, jogou as sementes na terra e elas se espalharam e cresceram, formando florestas e o restante da vegetação, inclusive várias plantas alimentícias. Depois chegou a hora de criar a obra mais importante. Por isso, com suas próprias mãos, Odudua fez do barro e da água bonecos inanimados de todas as formas e cores. Deles nasceriam os seres vivos. E durante esse tempo inteiro, Oxalá continuava dormindo. Quando o primogênito de Olodumare despertou e viu o mundo todo já criado, arrependeu-se do seu procedimento. Humildemente foi pedir perdão a Olodumare, que, pai amoroso, deu a ele uma tarefa tão importante quanto a anterior. Caberia a Oxalá dar espírito aos novos seres.
E foi o que ele fez. Soprou de seu próprio ar sagrado nas narinas dos seres, transmitindo-lhes o espírito da criação. Foi assim que eles ganharam vida, transformando-se em animais e pessoas que habitariam Ilê e Fé para todo o sempre. Entenderam a história? Não vê assim uma leve relação com alguns fatos bíblicos, algumas histórias bíblicas? Então vou deixar para que você pense por si mesmo. Muito obrigado.